Olá, meus queridos, graça e paz do nosso amado querido Jesus Cristo. Conforme prometido no último vídeo, onde eu fiz a leitura do capítulo 16 de Números, nesse vídeo eu quero então traçar aqui alguns comentários sobre a leitura ali que eu fiz do livro de Números, do capítulo 16 do livro de Números. A primeira coisa, para nós entendermos todo o capítulo, é esboçá-lo, ou seja, fazer a divisão do capítulo, desses 51 versículos que compõem o capítulo 16 do livro de Números. Então nós vamos ver que no versículo 1 ao 3, Corá, ele desafia a liderança de Moisés e Arão, liderança essa levantada por Deus. No versículo 4 ao 7, Moisés, ele convoca Corá e os rebeldes perante o Senhor. Moisés, como autoridade constituída por Deus, então ele convoca, Corá e os rebeldes. No versículo 8 ao 11, Deus ameaça destruir os rebeldes. Versículo 12 e 15, então nós vamos ver Moisés, ele intercede em favor do povo. Versículo 16 ao 35, Deus revela seu julgamento contra os rebeldes. Iria ter uma punição de Deus. Versículo 36 ao 40, Deus confirma a liderança sacerdotal de Arão. Versículo 41 ao 45, o povo murmura outra vez contra Moisés e Arão. E o versículo 46 ao 50, Arão oferece incenso para interceder pelo povo. Bem, queridos, no capítulo 15 de Números, no capítulo anterior, Deus ele reforça as orientações acerca dos sacrifícios, ofertas de manjares, e determina que quando os israelitas entrassem em Canaã, deveriam entregar as primícias como oferta ao Senhor. Também Deus vai dar orientação acerca dos sacrifícios pelos pecados cometidos em ignorância, sendo que aqueles que cometessem pecados dolosamente deveriam ser eliminados do meio da congregação. Em seguida, o capítulo narra o momento em que um homem, não guardando o sábado, é pego cortando lenha, razão pelo qual o Senhor mandou que o apedrejassem. Por fim, Deus orienta que os israelitas costurassem as borlas com cordões azuis nos cantos de suas vestes, a fim de que isso servisse para que eles recordassem todos os mandamentos divinos. No capítulo 16, esse que nós acabamos de ler, o estudo é narrado, ou seja, é narrado o momento em que Corá, ele era levita, juntamente com Dan e Abirão, da tribo de Ruben, rebelam-se contra Moisés e Arão e foram ter com eles, levando ainda mais 250 homens príncipes de Israel, eleitos pelo povo, dizendo que toda a congregação era santa e não havia razão para que Moisés e Arão fossem exaltados entre eles, ou seja, eles não queriam a liderança de Moisés e nem de Arão, como sacerdote, Queixaram-se ainda que foram retirados do Egito e até aquele momento não haviam sido levados a uma terra que emanava leite e mel. Então Moisés mandou que tomassem incensários e no dia seguinte colocassem fogo e incenso sobre eles na porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a todos. Ele ainda mandou que a congregação se afastasse da habitação de Corá, Dan e Abirão. Após, aconteceu que Deus fez com que eles e todos os seus bens e família fossem engolidos pela terra, ainda vivos, de forma que pereceram. Os 250 homens também morreram, porém, estes foram consumidos por fogo, o qual saíram da parte de Deus. Então o Senhor mandou que recolhessem os incensários deles e transformassem
em lâminas que seriam colocadas como cobertura no altar e serviriam como recordação perante toda a congregação de Israel. Por fim, o capítulo relata que ainda no dia seguinte, os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão, os acusando de matarem o povo do Senhor, e se reuniram contra eles. Oportunidade em que a nuvem do Senhor e sua glória apareceu. Moisés, ao perceber a ira de Deus, mandou que Arão tomasse o incensário e fosse até a congregação fazer expiação do povo, porque o Senhor havia se indignado e enviado uma praga. Arão foi e, em meio aos mortos, se colocou de pé. Neste momento, cessou a praga, mas mesmo assim, 14.700 homens morreram. Conclusão? Uma vez vislumbrando a dificuldade do encargo de Arão e Moisés, ao liderar um povo de dura serviço, desta vez Corá, o levita, não satisfeito com as escolhas divinas, encabeça a rebeldia dos israelitas, os posicionamentos contra seus líderes, o que terminou em juízo de Deus a todos os insurgentes. Deus leva muito a sério o poder da influência. Diversas vezes vemos que o Senhor manda que aqueles que andassem em desobediência fossem excluídos do povo. Números capítulo 15, versículo 30, nós lemos isso quando nós fizemos a leitura do capítulo 15. Essa orientação se dava com base na inteligência do princípio, mencionado por Paulo, segundo o qual um pouco de fermento levedaria toda a massa. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. O fermento proibido por Deus nas ofertas cerimoniais, como já mencionados, fala de aparência daquilo que deteriora, daquilo que não reflete a verdade. Sempre haverá pessoas ruins com uma aparente justiça, enredarão aqueles que imaturos no entendimento das verdades espirituais. Temos que tomar cuidado, não dar ouvido a qualquer coisa, e principalmente se não tiver base bíblica. As Escrituras mencionam que há caminhos que ao homem inicialmente pode parecer bons, mas na realidade são morte. Provérbios capítulo 14, verso 12. Todos somos influenciáveis, naturalmente somos predispostos a aprender a ouvir para buscar estimulação, motivação, orientação. Temos a opção de escolher o que nos influenciará. A opção é sua. As Escrituras ensinam que se não estivermos firmes na palavra, podemos cometer equívocos, erros, tamanhos que poderão nos custar a vida. Olha só. Que gostoso a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder, né, de nos ensinar que se não estivermos firmes nela, nós podemos cometer equívocos, erros, tamanhos que poderão nos custar a vida. Apenas o amadurecimento no entendimento das leis do Senhor, e essas leis nós vamos ver, estão contidas na palavra de Deus, nos possibilitará adquirirmos o filtro que necessitamos para que não venhamos a ser enredados por todo o vento de doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14. Então, meus amados, fica aqui, nesse vídeo, eu procurei tecer alguns comentários, né, sobre a leitura do capítulo 16 de Números. Espero que você possa tirar um tempo,
ouvir e meditar aí esses 2 vídeos, que eu tenho certeza que vão edificar muito a sua vida e vai ser de um aprendizado muito grande para a nossa vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração. Eu sou o pastor Geraldo Mangela e Deus tem colocado esse desejo no meu coração de usar as redes sociais para compartilhar a palavra dele com vocês. Então não se esqueça de se inscrever, não esqueça de se inscrever lá no meu canal e me seguir lá, que aí juntos eu e você podemos fazer com que a palavra de Deus alcance o maior número de pessoas possíveis. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus.